tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de janeiro de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2526. Ele tem 6 páginas, 45 logia e 27 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 19 máximos. O tema é liderança multidimensional. A especialidade é liderologia. Quem redigiu o verbete é o professor Fausto, que está aí com uma assessoria forte. Definição. A liderança multidimensional é a capacidade, habilidade, aptidão, competência, ousadia, acuidade, perspicácia e vivacidade de a consciência com autoridade cosmoética, dirigir ou coordenar com SINS e consciex em trabalhos interassistenciais multidimensionais. A cosmovisão da liderança, a disposição interassistencial, a persistência na realização das tarefas interassistenciais, a superação da crise de crescimento, a coragem no enfrentamento das adversidades, as ações embasadas na cosmoética, o limite cosmoético na interlocução, a automotivação interassistencial, a autoconfiança, a interconfiança na equipe, a compreensão da realidade das consciências, o despojamento, a comunicabilidade. A liderança multidimensional, a proatividade multidimensional. Agora, o aqui e agora multidimensional. A experiência multidimensional. O curso intermissivo enquanto elemento formador de líderes. A articulação multidimensional. A interassistência multidimensional do líder. A multidimensionalização do saber. A sinalética energética para a psique pessoal. A rotina útil da vivência multidimensional. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abridor de caminho, consciência miriaédrica, evoluciólogo, liderança pessoal e liderologia. Frase enfática. A própria consciência é responsável pelo desenvolvimento da liderança multidimensional, decorrente da melhoria da qualidade das ações interassistenciais, intrafísicas e extrafísicas. Você admite o exercício da liderança multidimensional? Qual é o nível de liderança vivenciada por você? A bibliografia específica tem 11 itens aqui. Tem 12, mas na verdade tem um aí que está alterado. São 11. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Articulação, aglutinação, coordenação, cooperação, orientação. Exemplarismo, epicentrismo, traforismo, maximecanismo, maturidade. Grupalidade, coletividade, credibilidade, interassistencialidade, interdimensionalidade. Multidimensionalidade, cosmovisiologia, conviviologia, liderologia e perfilologia. Agora o verbete aqui do dicionário, hoje é aposentadoriologia, o argumento é prescritivológico. É uma página e pouquinho. Agora, questionamento. Sou tertuliano online, assíduo aos finais de semana e diariamente assisto a tertúlia do dia anterior, lendo e fazendo anotações nos verbetes. Como escuto em um volume alto, meus filhos e minha companheira acabam ouvindo também. Por vezes percebo que a tertúlia funciona também desassediando o ambiente físico, ao mudar o padrão energético e com reflexo em todos os que estão próximos. Estou enganado ou isso realmente ocorre? Poderia expandir? Olha, tem muita gente que fala isso aqui para nós. Isso não é novidade, não. A turma é muita gente que fala isso. Agora, como nós estamos trabalhando para a melhoria de holopensene, a tendência é acabar realmente com as energias gravitantes negativas e melhorar o acesso ao processo extrafísico positivo, a essas comunex mais avançadas. Isso é normal. Acessei a prova geral de conscienciologia de 2008. Uns questionamentos dizem:
Qual o motivo do trintão sem duplista ser personalidade digna de estudo? Devido ao número excedente de mulheres na maioria das populações humanas, poderia explicar melhor? Em tertúlia passada, perguntei com relação a ter receio em unir-me a uma companheira evolutiva por valorizar a liberdade, por ter receio de não dar certo. Vejo vários casos de separação, onde se casam, se separam, depois ficam um desejando o outro para o outro e emanando energia negativa e recíproca. O senhor me respondeu que solteirice era esquisitice e que levava a promiscuidade e a prostituição. Falo tudo de novo para você, tudo certo. Of course, é isso mesmo. Abra o olho. Geralmente, você está com algum problema. A primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: você gosta de homem ou de mulher? A primeira pergunta que a gente faz num caso desse. Quando a pessoa começa a vacilar muito, tem que ver qual é a orientação sexual que ela tem mesmo duro. No livro 700 Experimentos, página 690, é aqui o livro, Fundamentos Técnicos da INVEX, item 9, evitações, casamento, se for o caso, só depois dos 40 anos de idade, evitações. Essa evitação só vale para os inversores? Não, mas geralmente é o inversor, porque o inversor, geralmente, ele não vem para casar. Se ele vai casar é porque alguma infiltração, algum serviço extra, algo mais positivo. Então, é próprio para o inversor. Agora, isso é uma coisa séria. Casamento que eu estou falando é a hora que estabelece papel, precisa de testemunha. Por quê? Na dupla evolutiva não precisa disso. Agora, por exemplo, se a pessoa vai arranjar um filho, ela deve casar, devido ao processo para não ser um bastardo o filho dele. Então é necessário legalizar a condição do filho. Agora, o que eu digo aqui é o seguinte: evitações. Na técnica são evitados gestação, filhos, abortos, casamento, se for o caso, só depois dos 40 anos de idade. Comprometimentos temporais, castradores da vida multidimensional, cosmoética e da consciência em sua proex. Se é só a pessoa pensar que ela vai ver a relação e a condição disso. Agora, aqui nesse livro 700, fala tudo sobre o processo da INVEX com mais detalhes. É só a pessoa ver e examinar com calma. Agora nós temos, sou licenciada desde 2011, em 2012 entrei e saí de emprego. Atualmente estou em um colégio em que a administração atrasa o salário de professores e ainda empresta dinheiro de agiota para nos pagar. Qual seria a melhor coisa a fazer nessa situação? Olha, aí eu preciso ver se você tem pé de meia, se não tem, se você vai ficar na rua da amargura ou não. Tem que examinar o que é, mas ficar num lugar desse está danado. Você está sendo cúmplice de opção de coisa errada. Se é uma escola, divide de exemplo, começa pela administração. Se não é, deve cair fora. Isso aí deve ser gente do Ministério da Deseducação, que eu vivo falando aqui. O Brasil está cheio de gente. São aqueles que fazem indústria do ensino. Isso é uma das piores coisas que tem, a indústria da educação. Gostaria de acrescentar alguns detalhes da pergunta de ontem sobre a promessa. Minha filha tinha alguns meses e uma perna era menor que a outra. Então você deve ter feito uma promessa dela melhorar, deve ter sido isso. Hoje ela tem 21 anos e anda normal, mas é agressiva conosco. Deixei de fazer a promessa há 5 anos. Qual que seria a promessa? Eu não sei o que é. E há 3 anos faço a TENEP. Já não esclareceu nada da promessa. O que poderia fazer para ficar livre dessa canga religiosa? A primeira coisa é o seguinte: esquece isso. Dedique-se à sua filha e ajude os outros. Faça assistência para a mesma condição da filha. Que tal se assistir a alguma instituição que ajuda as pessoas que têm deficiência física? Isso ajuda. A pergunta de ontem foi: professor, o que fazer para desfazer multidimensionalmente uma promessa que foi feita para toda a vida, apesar de não mais estar sendo feita intrafisicamente? Toda a vida, o que ela está fazendo? Eu não sei o que é. Esquece isso. Vamos em frente. Começa que promessa é uma besteira. É um negócio um pouco boboca. Não é isso? Falta muita maturidade. De modo que fica maduro e vamos ajudar os outros. Isso é mais importante que a promessa. O senhor acha que a ciência noética, que tem feito burburinho com o novo livro de Dan Brown, O Símbolo Perdido, pode ser alguma nova ciência promissora
do estudo da mente humana, considerando o pensamento como sendo energia, que o senhor tanto sugere nas terturas, olha, vamos ter, né, a esperança é a última que dessoma, né? É que eu já vi tantas coisas disso. Essa mesma turma noética, eu já trabalhava com isso há 20, 30 anos aí. Inclusive a turma da noética apareceu com aquele senhor de Genebra, e depois falou que eu tinha melhorado muito de um ano para o outro. 2 anos depois, era ele que tinha melhorado. E por falar nesse livro, o que o senhor tem a dizer sobre simbologia, sobre o símbolo espiral do CAEC, uma vez que o senhor é maçom? Não, o negócio não tem nada a ver. Isso aí é o povo do CAEC que fez para chamar atenção, porque tem que fazer slogan das coisas. Você olha que todas as ICs têm algum slogan. Não tem nada demais nisso aí, não. Albert Bertoldo Fausto, na Fatologia, página 18, 9ª linha, poderia falar mais sobre o ato de receber e o ato de saber doar e suas relações com a liderança? Sim. O ato de saber receber é que durante a vida, não só durante a vida, mas durante toda a nossa existência, nós recebemos muitas habilidades, muitas aptidões, conhecimento, competência, e isso a gente tem que devolver de alguma forma. E essa devolutiva, no caso, é na qualidade das nossas ações, da nossa assistencialidade. Então, tudo aquilo que nós recebemos para a gente pensar nessa nossa vida, só nessa nossa condição, de algum modo nós vamos ter que devolver. O ideal é que essa doação retorne em assistência. Senão, eu penso que não tem sentido. Ainda na Fatologia, página 19, final da 2ª e 3ª linhas, como ocorre o desenvolvimento dos laços filos na assistencialidade? Laços filos são laços de amizade, são laços amigos. Eu coloquei um polinômio, lá no Polinomiologia, que é o polinômio interação, afeto, tempo, confiança e assistência. Um laço filo, ele se desenvolve basicamente em cima de 3 fatores, da interação, do afeto e do tempo. Então, a partir da interação, vamos pensar aqui num relacionamento em que as pessoas, a partir de uma interação, elas começam a desenvolver amizade. Essa amizade, claro, ela é baseada num afeto, mas isso só acontece com o tempo. E a confiança, ela advém desse tempo que vem acontecendo essa interação. Não é uma pessoa que eu conheço hoje, ou que a gente conhece hoje, que a gente consegue abrir e ter confiança e falar coisas sigilosas da nossa vida. E a assistência, ela decorre disso também, porque para você potencializar a assistência, para ela acontecer de uma forma mais natural, mais propícia, há uma relação de confiança para que aconteça a assistência, para que ela desenvolva. Então, eu penso nesse laço filo dessa forma, a interação, ao acolhimento, ao afeto, com o tempo ao desenvolvimento da confiança, que no fim vai potencializar o resultado na tua assistência. Na Principiologia, página 19, 1ª linha, de que modo funciona o princípio da liderança afetivo interassistencial? Pois é justamente nisso que eu já vinha falando, É na questão tem um verbete, que é a empatia receptiva, que vem falar justamente dessa parte, dessa afetividade, o acolhimento, a empatia, a gentileza. Isso é bom para a gente fazer um contraponto, porque a liderança, durante muito tempo, se a gente for pensar na nossa humanidade, a gente pensa que em líder político, em chefe de clã, em hierarquia, em cacique, em poder. E essa liderança que a gente está tratando é uma liderança interassistencial, então a gente tem que sair do egocentrismo, e aí se a gente sai do egocentrismo, a gente vai para a parte afetiva. Então a gente vai para a assistencialidade, não tem como escapar disso. Então é a quebra de hierarquia e a amabilidade, para ajudar na assistência. Albert Bertoldo, favor aprofundar em Parafatologia, página 19, última linha, a intermediação Equipim-Equipex. Bom, partindo do princípio que nós pensamos em liderança multidimensional, a pessoa ela está imersa dentro de uma equipe intrafísica. Por exemplo, um trabalho voluntário no Instituto, você tem toda uma equipe intrafísica amparando todo o trabalho. Então, quando o professor ele entra em sala de aula, por mais que se ele entre com outros professores ou não, há também uma Equipex por trás, nos bastidores, ajudando isso a acontecer. Essa interação, quanto mais afinada, melhor é o trabalho a ser desenvolvido. A TENEPS também, no caso da TENEPS, o tenepsista,
né, ele é amparado por toda uma equipe extrafísica, pelo amparador de função, e isso tudo, no decorrer das suas experiências, vai afinando essa conexão, né, com o amparo. É nesse sentido. Em Ciclologia, página 20, poderia expandir o ciclo aquisição, elaboração, distribuição, expansão e o ciclo orientação, apoio, delegação? Bom, o ciclo aquisição, elaboração, distribuição e expansão. Eu penso da seguinte forma. Primeiro, na questão de aquisição, aquilo do saber receber. A partir do momento que a gente começa a receber, né, aportes proexológicos, recursos, ideias, sinapses, desenvolvimento, nós começamos também a elaborar não só conhecimento, mas também ação, e de um certo modo a liderança ela precisa distribuir, ela precisa doar isso aí. A expansão máxima dessa doação dela, eu penso que vai na assistência, né? Dá para a gente dar um exemplo aqui, por exemplo, na questão da TENEPS. A pessoa que quer ser tenepsista, ela primeiro vai começar a adquirir, né, a pensar elaborar uma série de condições que vão fazer com ela, vai fazer o seu planejamento, para ela começar a pensar na condição da TENEPS. Essa assistência dela vai voltar essa distribuição na própria TENEPS. Se essa pessoa quiser, dá para expandir essa questão da TENEPS, a gente pode pensar nessa expansão, no caso lá depois de 20 anos ou alguns anos, né, que vai reverberar na UFIEX dela. Então essa expansão dessa assistência, no caso da TENEPS, queria chegar até a UFIEX. Professor, já fazem 2 anos que parei com a minha TENEPS. Parei por problema de saúde. Gostaria de retomar, mas estou receosa, pois moro ao lado de uma igreja da Assembleia de Deus que já tive problemas com ataque extrafísico vindo dessa igreja. Que o senhor me sugere? Primeira coisa, olha, você já parou e agora está medrando aí por causa de uma igreja. Quer dizer, o negócio não é nem negativo, porque a tendência de uma igreja até ser coisa melhor. Se é assim, você pensou, o dia que você morar perto de um cemitério vai ser pior. Ou perto de uma boate, vai ser pior ainda. Então, você está muito frágil. Na dúvida, o melhor é se abster. O dia que você enfrentar a TENEPS é para o resto da vida e com coragem. Tem que ter disposição para o processo. Do jeito que está aí, você está muito débil, muito frágil, muito fraca. Olha, é bom você estudar mais. Isso aqui é o melhor. Pega o manual da TENEPS e vê direito. Na dúvida, se abstenha. Enquanto você estiver em dúvida, deixa para lá. Deixa para outra vida, a gente se encontra nas quebradas da evolução. Professor, o que o senhor acha da técnica da comunicação não violenta proposta pelo autor Marshall Rosenberg? Olha, eu não conheço essa técnica e eu só sei que nós fazemos comunicação não violenta, mas falamos a verdade tudo na cara. Inclusive tem impacto-terapia, mas nós não consideramos que isso seja violência. A gente nunca deu tapa na cara de ninguém. De modo que esse negócio de comunicação não violenta é o óbvio. Comunicação violenta é a invasão de um país em cima do outro, aquele negócio todo, isso é loucura. De modo que, de qualquer maneira, comunicação não violenta, até é bom falar nisso, porque tem de tudo, né, por aí afora. Só a comunicação, por exemplo, dos fanáticos religiosos, dos evangélicos que atacam a pessoa na rua, aquilo é negativo, com ofensa e tudo. Então, isso tudo é bom que essa turma até veja isso, que o homem fala. Mas eu não conheço. Esse aí, desse nosso amigo judeu aí, eu não conheço. Agora, até é bom, esse nome dele, parece que ele é judeu. Falando em não violência, isso é exceção. Esse homem, às vezes, é bom. Examina o cara. Gente, eu entrego o professor Fausto para vocês. Ele está aí, esperando a liderança multidimensional de vocês. Fausto, aqui na página 20, em Neossinapsologia, na segunda linha, no final, você coloca a formação continuada de neossinapses derivada do fato de assumir o curso intermissivo. Eu queria que você falasse disso com relação à liderança. Bom, nesse caso, eu acho importante a gente pensar, primeiramente, na pré-intermissiologia. Porque o que ocorre? Nós fizemos cursos intermissivos, ressomamos, e a mesologia tem, né, uma série de fatores que vai, né, influenciar os nossos posicionamentos. Bom, essa formação continuada, ela diz respeito justamente a gente
posicionar e adquirir novas sinapses no fato de assumir o curso transmissivo. E a partir do momento que você começa a assumir o curso transmissivo e você se posiciona, você começa a fazer mais conexão com o amparo, as ideias começam a fluir, você começa a centrar mais naquilo que você precisa fazer. E isso ajuda você no caso do seu epicentrismo, né? Se você vai adquirindo novas sinapses e vai se alinhando com aquilo que você precisa fazer, né, você tem uma formação continuada desse seu curso intermissivo. Digamos que, né, você viu a teoria lá, como, né, o professor Valdo já falou várias vezes, e aqui com essa formação continuada você começa a vivenciar isso na prática. É essa a ideia. Aumentar o desassédio. Tá. Eu queria fazer mais uma pergunta nessa página mesmo, em efeitologia. Na terceira linha de baixo para cima. O efeito da empatia receptiva favorecendo a sintonia com a Equipex. Eu queria que você falasse dessa empatia receptiva. A empatia receptiva ele é um verbete que ele vai tratar justamente da gentileza, né, do acolhimento. E nesse caso aqui com a Equipex, justamente para harmonizar, né, propiciar melhor a conexão. Vamos pensar, por exemplo, que para a gente ter uma empatia receptiva, fazer um acolhimento, nós temos, de um certo modo, estar num certo grau de pacificação íntima, de acalmia íntima, que na impulsividade, na euforia, né, nesse tipo de atitude, a nossa sintonia ela fica prejudicada. Então, essa sintonia ela vai ser mais fácil a partir do momento que você está mais empático, né? Você está mais receptivo, você está dando condições para o amparo interagir com você. Ok, obrigada. Sua direita. Na página 21, em trinomiologia, se podia expandir o trinômio da liderança, comunicação, motivação, mudança? Sim. A comunicação, por exemplo, quando você começa a dar aula, no caso do Instituto, né, você começa a voluntariar, você começa a dar aula, você vai ver que essa sua comunicação em sala de aula, ela é motivadora. E ela é motivadora e também ela é renovadora, porque você vai proporcionando mudanças, não só em você, porque cada aula é diferente, você vê traços seus, você se recicla e você também ajuda os alunos a se reciclarem. Né? Então você vai promovendo assistência em cima disso. Essa comunicação ela acaba sendo motivadora e acaba sendo renovadora. É nesse sentido. Tá. E mais uma coisa. Nessa mesma página, em polinomiologia, também se podia expandir o polinômio transcendente para a sociologia, para a direitologia, para a diplomacia, para a politicologia? Sim. Bom, eu coloquei esse trinômio aqui justamente porque a questão da liderança ela é multidimensional. Então, se ela é multidimensional, ela não vai se restringir à nossa sociedade, ao direito convencional, à diplomacia convencional, a essa nossa forma de fazer política da nossa intrafisicalidade. Então, a gente precisa expandir isso. Nós precisamos entender que a lógica extrafísica ela é um pouco diferente da lógica intrafísica. Então, há nuances aí da parasociologia, da paradireitologia, da paradiplomacia e da parapoliticologia que vai ajudar muito nesse processo. Obrigada. Oi, página 19, na fatologia mesmo, na terceira linha no final. Você fala assim, na fatologia, as conexões maximizadoras da interassistência. Fala para a gente mais sobre isso. Assim, é justamente essas conexões com os nossos amigos evolutivos, né, as conexões com os nossos amparadores. Então, por exemplo, aqui na CCCI, nessa vivência na Cognópolis, ela ajuda muito isso também, porque ela proporciona uma conexão maior com seus amigos evolutivos, com os amparadores. Então, você trabalha mais, você faz mais assistência, você tem oportunidade de fazer trabalhos assistenciais maiores, nesse sentido. Fausto, aqui na paradoxologia, é o último paradoxo. Paradoxo da melhor escolha evolutiva para si mesmo, poder repercutir na melhor escolha evolutiva para todos. Eu acho interessante esse paradoxo, porque paradoxo é uma situação às vezes conflitante, uma situação de tensão.
E às vezes uma situação que a gente escolhe que é o melhor para a gente, para as pessoas que estão ao nosso redor, familiares e outros amigos, às vezes não entendem essa situação. E às vezes a gente vai fazendo mudança e vai mostrando através do nosso exemplo que nós estamos mudando. E isso vai reverberar em todos. Fausto. Poder repercutir na melhor escolha evolutiva para todos. Então aí, que normalmente o pessoal no começo não pensa assim, por, né? por isso que eu falei, às vezes a lógica extrafísica é diferente da lógica intrafísica. Porque para a intrafisicalidade que não tem lógica, digamos assim, não é? Mas aí a gente começa a fazer ciência, começa a mudar. Nós mudamos através do nosso exemplo, as pessoas vão vendo que nós estamos nos tornando pessoas melhores. E essa nossa escolha evolutiva acaba sendo melhor para eles, porque vai gerar impacto naquele grupo. Fausto, aqui no A, aqui em cima, na página 20, na efeitologia, a última linha, você fala do efeito halo motivacional, do exemplarismo do líder sobre a própria equipe de voluntários. Então, eu queria que você comentasse sobre como deve ser essa posição do líder, falar alguns exemplos. Tá, eu penso nessa posição do líder que a primeira coisa é no posicionamento. A partir do momento que você se posiciona para você fazer assistência, você muda. Essa tua renovação, esse teu exemplo, vai reverberar na própria equipe de voluntários. Então, os próprios voluntários vão vendo que através do teu exemplo, da tua renovação, do teu crescimento cosmoético, da tua superação, isso vai dando motivação para eles. Vai reverberando e eles vão mudando. Então, é esse efeito renovador, esse efeito motivador da liderança. Isso a gente vê muito por exemplo, no centro educacional do Instituto, quando a gente está lá voluntariando, a gente percebe bem isso. Nós vemos pessoas mudando, a gente vê pessoas crescendo, essas pessoas vão crescendo e outras pessoas do grupo falam, nossa, fulano cresceu, melhorou muito do tempo que ela começou a voluntariar, a docência fez muito bem para ela. Então a gente vê que é um efeito renovador, é um efeito que vai motivando toda a equipe. Tá certo, obrigado. Tem mais uma aqui na página 21, na paradoxologia, na terceira linha, a regra conscienciológica do paradoxo de entrar em si para sair de si. Bom, esse é um paradoxo, aquele paradoxo do egocentrismo, né? Primeiro a pessoa ela tem que ser egoísta, porque ela precisa superar as suas fissuras, né? Precisa superar traços teus para ela conseguir fazer assistência. Ninguém consegue fazer assistência em alto nível com fissuras. Então, para você conseguir fazer assistência em alto nível, você precisa se renovar, você precisa se reciclar. Então, é você superar esses teus gargalos para você conseguir fazer assistência. Então, primeiro você vai olhar para si, você vai procurar, né, ver aquilo que você precisa, através da autopesquisa, ver aquilo que você precisa melhorar para você conseguir qualificar a tua assistência. Fausto, ali na página 19, fatologia, na segunda linha, comecinho da segunda linha, o desenvolvimento dos laços filos na assistencialidade. Você pode explicar? Posso sim. Laços filos são laços de amizade. Então, quando a gente fala isso, são laços que envolvem três condições. Condição da interação, do afeto, né, e do tempo. Então, toda interação, quando ela começa, com o tempo, quando você conhece uma pessoa, você começa a interagir com ela, digamos que é um colega. Com o tempo você vai interagindo, você vai desenvolvendo algum afeto por essa pessoa. Esse afeto com o tempo vai repercutir onde? Numa confiança entre ambos. E essa confiança vai proporcionar, vai potencializar a sua assistência. Você vai conseguir assistir muito melhor aquela pessoa a partir do momento que você tem um laço de amizade com ela. Então você consegue chegar mais, você tem mais informação, você conhece mais a pessoa. E esse conceito, ele é originário de onde, você sabe? O conceito de laços filos, ele é originário da sociologia, tá? Da sociometria. Ele deriva de um conceito de um norte-americano, Granovetter, que fala sobre laços fortes e laços fracos. Obrigada.
Professor Valdo? Professor Valdo, aqui no A. Adriana, aqui no A. No DAC, em conclusion, no final de Voliciologia, se eu puder ampliar um pouco, se algo está fazendo mal, melhor é riscar tal tropeço no mapa pessoal, de acordo com as instâncias evolutivas mais óbvias. O que seriam essas instâncias evolutivas mais óbvias? Aqui nós estamos falando o seguinte, voliciologia, não é isso? Vontade e invencibilidade. Conhecer-se e autovivenciar. Si ipso cognoscere difficilium est. Conhecer-se a si mesmo é uma coisa dificílima. O correto é pensar e fazer o que puder para evoluir, independentemente do resto. Se há uma queda no rendimento do autoparapsiquismo, o melhor é ver a causa. Se algo está fazendo mal, o melhor é arriscar tal tropeço no mapa pessoal, de acordo com as instâncias evolutivas mais óbvias. O que você quer saber? Como assim, instâncias evolutivas mais óbvias? O que o senhor quer querendo falar com isso? Por exemplo, aquilo que eu estava falando aí de manhã. Olha como é que funciona uma comunex evoluída e siga aquilo. Lá é cosmoética, é evolução, é interassistencialidade, é o problema da pessoa usar o máximo de racionalidade, ponderação, ela ter equilíbrio para ter lógica naquilo que ela faz e procurar também saber distinguir aquilo que presta daquilo que não presta, cada vez mais. Entende? Entendi. Então, o caminho é por aí. Entende? Obrigada. No B, eu queria entender um pouco melhor essa facilidade para abrir as portas em prol da assistência, na página 18, a segunda linha, de baixo para cima. Que deve ter relação também com o que você coloca a seguir, que é a maturidade na liderança grupo kármica, não? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar que tem um verbete que está na Renociologia que chama abridor de caminho, tá? Essa questão do abrir as portas é justamente a consciente que ela está disposta a servir, a fazer assistência para outras pessoas. A partir do momento que você se predispõe para fazer assistência, você começa a se alinhar, você começa a rever, você começa a fazer reciclagem, e isso tudo vai abrindo portas, digamos assim. Você entra num certo fluxo, e quando você acerta, sabe, quando você alinha com esse fluxo, você percebe que algumas coisas começam a dar muito certo. Isso para mim, é algo que me marcou muito, porque, digamos assim, que eu descobri o que era fazer assistência alguns anos atrás. E quando eu descobri o que era de fato fazer assistência, a vivenciar o que é fazer assistência, você pega gosto pela assistência. Aí você pega gosto, você começa você entra numa imersão e começa a fazer assistência, e você vai percebendo que outras coisas positivas ao redor vão acontecendo. Então você vai abrindo portas, você vai abrindo caminhos. Fica mais atento, né, às oportunidades de... Isso. E a questão da maturidade na liderança grupo kármica, qual que é a sua experiência nisso? Bom, a maturidade na liderança grupo kármica, muitas vezes eu penso que a gente é egoísta, né? E aí a gente acaba sendo muito egocármico. Aí a gente vai fazendo assistência, nós vamos vendo o mundo ao nosso redor, como que ele é diferente, né? A gente sai do nosso mundinho. E isso a gente acaba sendo, né, expande, né? Sai do egocentrismo, né? E vai para grupo karmalidade. É nesse sentido. Então, é uma maturidade que depende muito da nossa assistência, da nossa qualificação, da nossa mudança, da nossa reciclagem, depende de autopesquisa, não é? Da gente enfrentar os nossos traços, sabe, superar as nossas crises de crescimento. Então, se a gente quer sair, né, do ego kármico e para o grupo kármico, a gente começa a assistir a gente vai superando, e aí a gente começa a assistir a família. Através do nosso exemplo, só da gente começar a fazer a assistência para a gente começa a mudar. Isso por si só já começa a reverberar na família. Então, você já começa a ver que há uma certa liderança grupo kármica ali naquele contexto familiar. Obrigada. Se não tiver mais ninguém, eu tenho mais uma pergunta. O limite cosmoético, na mesma fatologia, só que aí na quarta linha. O limite cosmoético da interlocução. É justamente o limite aquele limite que você pode, é o teu limite para fazer assistência, tá?
É o limite do assistido. Muitas vezes, na assistência, você tem informações, às vezes, da pessoa, ou às vezes você sabe que ela tem aquele certo jeito de funcionar, só que não dá para escancarar. Né? Cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem, né, tem um limite do que ela suporta naquele momento. Então, tem um fôlego. Então, você tem que respeitar aquele fôlego dela. Não dá para você ultrapassar aquela barreira. Não é? Tem gente que, vamos pensar aqui, que não aguenta e pode surtar. Não é? Então, você tem que acolher, você tem que conectar um amparo, ver até onde ela suporta, ver até onde essas ideias permitem você chegar até ela. É nesse sentido. O foco não é naquilo que você sabe, O foco é sempre no assistido. Você tem que pensar primeiro no assistido. Não naquilo que você sabe. Nas possibilidades do assistido. Isso. Né? Você pensando no assistido, você começa a colher informações e aí as coisas vão, né, digamos assim, vão melhorar a partir em cima disso. Muito bom. Obrigada. Em Estrangeirismologia, página 18, terceira linha. Por favor, explique o broker cosmoético multidimensional. No caso aqui do broker, ele foi colocado porque é uma terminologia na ciência das redes que chama broker de corretor. Mas não é esse corretor, não é bem esse corretor que a gente pensa aqui de negociata. Né? Há uma certa negociação, mas aqui a gente pensa nesse corretor como um ponto de referência. Então, às vezes, para você conseguir conectar duas consciências, você precisa de um corretor, de um intermediador para fazer essa conexão entre essas duas consciências. Então, é pensando nessa corretagem entre duas consciências, nesse ponto de referência. No verbete do BAC, página 64, em conclusão, poderia comentar o item voliciologia? Se nós falamos agora há pouco, o problema é o seguinte: quando você tem alguma coisa que está criando um tropeço para você, olha bem aquela expressão antiga dos males o menor. Procure ficar então com aquilo que seja mais positivo e que não seja um obstáculo para você evoluir. Risca do mapa tudo aquilo que não tem interesse, secundário, supérfluo, e que seja só periférico, e fique com a essência, o cerne do problema da evolução. É isso que nós queremos chamar a atenção. Professor, em introdutório, o senhor poderia explicar o que seria o ato de descansar, carregando as pedras na construção evolutiva? É a pessoa que não para quanto ao problema da evolução. Ela procura, de todo modo, aproveitar o tempo, o espaço, as oportunidades e, principalmente, as companhias evolutivas no processo da construção da evolução. Então, se a pessoa começar a pensar nisso, é o processo da técnica da exaustividade. Nós temos que olhar, nós não devemos ser perfeccionistas, mas devemos ser detalhistas. Agora, o detalhismo leva para a exaustividade. Pensa nisso do ponto de vista o problema do detalhismo aplicado até chegar ao máximo das suas possibilidades. Então, isso está dentro do processo da aposentadoria. Ninguém se aposenta. Às vezes é depois da aposentadoria que a pessoa vai trabalhar de fato nos processos mais sérios da vida dela. E quase sempre é depois da aposentadoria que a pessoa às vezes vai fazer o completismo existencial da autoprogramação existencial dela. O senhor poderia explicar o motivo de usar frase em latim no verbete do dicionário? É para chamar a atenção do que nós queremos falar com isso. Ainda agora, recentemente, uma pessoa me perguntou qual era a diferença de certos dados que tem aqui. No caso, por exemplo, o que é que tem? Esse aqui, por exemplo, não tem, mas tem aquele, o enunciatum e a premissa. Então, o enunciato é uma coisa, a premissa é outra. Então, a gente estava explicando. É para chamar a atenção para a pessoa ver o que é. Porque eu estou trabalhando com uma coisa que é a pior que tem. É você provar algum argumento. E o dicionário é todo feito na questão de argumento. Agora, a pessoa tem que ler isso aqui desancando, criticando, procurando ver onde é que tem furo, para ela entender melhor o que a gente fala. Então, tudo aqui é fácil. Outra coisa, depois de um certo tempo, a pessoa acaba acostumando e vai entender, porque o português é derivado das questões do latim. Então, introdutório, a pessoa vai ver que é a introdução de alguma coisa, por aí vai. Premisso, ela vai ver que é uma premissa, que está dando a primeira ideia do processo, como é que é.
Argumentário, é o argumento. Conclusium. Todas essas palavras existem em latim. Só uma que eu criei, que é conclusium. Essa não tem em latim. Mas que está dentro da linha da criatividade do idioma latino. Eu entrego de volta o professor Fausto, por favor. Você está precisando de micrófono? Aqui. Fausto, na página 20, em efeitologia, na terceira linha, o efeito abrangente das consciências pacificadoras, componentes de células pacifistas espalhadas pelo planeta, atuando em conjunto com a RUBEX ao modo da Cognópolis. Você pode aprofundar? Posso sim. Eu penso que no caso da liderança, esse efeito da consciência pacificadora, aos poucos ela vai reverberando, esse holopensene pessoal das consciências pacificadoras, agrupadas, aglutinadas, como por exemplo aqui na Cognópolis, devagarzinho vai reverberando em todo o planeta e vai ajudando na Urbex. É nesse sentido. Isso. A tertúlia mesmo é um exemplo disso. Ela começou, se a gente for pensar, começou ali no Salão Verde, já expandiu para cá, agora a gente tem a tertúlia virtual. Então, quem quiser assistir no planeta todo, basta acessar a internet que ela consegue. Então está reverberando, isso ajuda a trabalhar em conjunto justamente para ajudar na Urbex, na urbanização. Que eu penso que hoje seria o nosso maior foco, o nosso maior objetivo, fazer assistência para ajudar esse planeta a melhorar. Fausto, na primeira página... Pode ser. Desculpa. Obrigada. Bom, na página 18, em fatologia, aqui referido na linha 6, o humor homeostático. Eu sei o que significam as palavras, só que eu gostaria que você desse exemplos desse humor homeostático, porque acho que é um tipo de assistência bem boa, sabes? Ter esse humor para transmitir qualquer coisa, com sincronia, sabes? Pode dar algum exemplo? Sim. Obrigada. Quando eu penso no humor homeostático, é no bom humor, não é? Por exemplo, na própria postura, no próprio olhar, quando você está mais predisposto à assistência, ou se você recebe aquela pessoa, sabe, com um sorriso, com gentileza, esse próprio humor evidenciado na face já ajuda muito. Então a empatia fica muito mais fácil, o acolhimento fica muito mais fácil e a assistência também. Então o humor homeostático, nós podemos falar inclusive que ele desarma, né? Ele desarma. Né? Ele desarma, ele destrava. Então, isso a gente vê inclusive no trânsito. Uma pessoa fecha a outra no trânsito, aí o cara ali tá bravo, né, dentro do carro, ele abaixa e grita, desculpa aí, dá um sorriso, manda um sinal positivo, um abraço, desarma, né, aquela pessoa. Então é esse humor, é nesse sentido. Fausto, na página 21, paradoxologia, você pode falar sobre o primeiro paradoxo? Paradoxo da liderança, da invisibilidade da liderança eficaz? Sim. Bom, esse paradoxo, ele diz respeito justamente a você, para você fazer assistência, você não precisa comunicar a ninguém, não é? Eu penso que a melhor assistência é aquela assistência anônima. Então é aquela assistência em que você entra no ambiente, você interage com ele, você percebe como estão as energias, sabe? Você vai melhorando ele, vai melhorando as pessoas, e isso dá um resultado eficaz, não é? Traz resultado. Então você traz melhorias no ambiente, traz melhorias àquelas pessoas. É nesse sentido. Você pode comentar na primeira página a citação, que eu acho bem bacana. Os chefes são líderes mais através do exemplo do que através do poder. Aqui é bom a gente pensar através de duas formas. Né? Que, no caso da liderança convencional, a gente está acostumado com esse negócio de chefe, né? E na literatura, inclusive, há uma certa diferenciação de chefe para liderança. Durante muito tempo,
houve essa separação. Aqui no caso, o líder, né, ele exerce maior chefia, maior comando, maior autoridade, a partir do momento que ele começa a dar mais exemplo. Então, através do seu próprio exemplo, ele tem mais autoridade, aqui no caso, autoridade cosmoética, do que poder. Então, nós podemos pensar que exemplo, que autoexemplo é, de certo modo, um poder que a gente tem, não é? Que a gente exerce sobre as pessoas, o poder de renovar, o poder de mudar as pessoas através do nosso autoexemplo. Fausto, aqui na página 18, na primeira linha da fatologia, você coloca a cosmovisão na liderança. São dois trafores, né, a cosmovisão e a questão da liderança. Como que você entende a combinação desses trafores? Quais elementos que ajudam na conquista dessa cosmovisão? Bom, eu penso que o primeiro elemento que ajuda na conquista dessa cosmovisão é a assistência, não é? E para a gente fazer assistência, nós temos que sair do nosso mundinho, do nosso egocentrismo. Então, a partir do momento que você expande, você sai do teu mundinho, você começa a assistir melhor as pessoas. Então, essa expansão da tua visão. É justamente aquilo que eu vinha falando, né, do líder convencional, né, essa questão do poder. Tal. O líder convencional ele fica restrito ao mundinho dele, né, é a busca pelo poder, a busca pela hierarquia do líder político, do cacique, né, ou de quem quer que seja nesse sentido. Agora, para você fazer assistência, se a gente pensa em multidimensionalidade, ou seja, há uma relação entre várias dimensões, a gente pode pensar aqui na relação do intrafísico com o extrafísico, essa visão restrita, pequena, essa egovisão não cabe mais. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que expandir essa nossa visão. É nesse sentido. Você podia, aproveitando sua resposta, conectar com dois princípios na página 19, o princípio da liderança distributiva assistencial e depois, na penúltima linha, o princípio dos líderes formando novos líderes. Tá. Qual a questão da cosmovisão que você estava falando? Sim. O primeiro princípio da liderança distributiva assistencial. Eu penso que líder, já puxando o outro princípio, líder forma líderes. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a liderança, a liderança eficaz, vamos pensar assim, a liderança que dá resultado, ela não fica restrita em uma ou outra pessoa ou em uma ou outra consciência. Quanto mais liderança compartilhada a gente tem, maior grau de união, maior grau de assistência a gente tem. Então a gente pode pensar, por exemplo, aqui na CCCI, os EPICONs. Então quanto maior o número de EPICONs, hoje são 29, maior a gente vê um nível de assistência, maior é a aproximação, maior é a coesão. E isso tende a aumentar. Então quanto mais a gente aumentar isso, quanto mais assistentes nós tivermos, maior vai ser o nível de assistência, maior vai ser o gabarito para fazer assistência de todos. Então isso é algo que vai reverberar em todo mundo. Aqui no B. Posso, no B. Na página 20, em psicologia, quarta linha, você tem aí o ciclo crise e crescimento, impasse, ajuste da bússola consciencial, autodecisão, neopatamar evolutivo, consequência. Você pode comentar isso em relação ao seu tema? Posso sim. A questão justamente vem de contra a questão da liderança, porque a partir do momento que a gente começa a fazer assistência, a gente começa a se ver melhor, a gente começa a ver um monte de traços, um monte de fissuras, gera crise de crescimento, sabe? Então, aí a gente precisa, como coloquei lá na fatologia, precisa de coragem, precisa de persistência, precisa insistir, perseverar naquilo lá para você superar. Então, a partir do momento que você começa a superar isso, você começa a qualificar a tua assistência, você começa a ajustar a sua bússola consciencial, você começa a se ajustar enquanto consciência, e isso vai gerar consequências positivas. Então você vai subir, você vai alcançar um novo patamar evolutivo. Você vai através da qualificação da tua assistência. Obrigada. Em fatologia, página 18, segunda linha. Favor esclarecer a superação da crise de crescimento, relacionando-a com a liderança multidimensional. Tá. Primeiro, para a gente, vamos expandir isso um pouco mais, vamos pensar primeiro, existe um verbete, chama liderança pessoal, que é a questão da autoliderança. Isso vem de encontro porque essa superação dessa crise de crescimento,
Primeiro é a superação do próprio governo, do próprio governo de si mesmo, do próprio comando de si mesmo. A partir do momento que você começa a superar isso, começa a tomar conta da tua vida, tomar conta, né, as rédeas da tua ProEx, digamos assim, você potencializa e você consegue alcançar um novo patamar. Então, para você conseguir ser líder multidimensional, digamos assim, você primeiro precisa ser líder de si mesmo. Para você ser líder de si mesmo, você precisa superar um monte de traços e de fissuras. Então, você precisa se enfrentar, você precisa se reconhecer, você precisa se ver. Eu penso que hoje a gente tem muita oportunidade de fazer isso. Aqui na CCCI, a própria escrita do verbete, escrita de artigo, cursos que a gente tem como com Sincobaia e vários outros, eles auxiliam muito nesse contexto, né? E isso te qualifica para fazer assistência. Em Sinergismologia, página 19, quarta linha. Gostaria que fizesse uma abordagem sobre o sinergismo, background, multiexistencial, autoexperiência atual. Bom, esse sinergismo, background, multiexistencial, autoexperiência atual, é que eu penso ele em duas formas, tá? Primeiro, o background multiexistencial é a tua bagagem, né, holobiográfica, a tua bagagem multiexistencial. Às vezes nós chegamos numa condição aqui da nossa experiência atual, que às vezes ela nem sempre vai condiz com a nossa realidade. Então, o primeiro ponto é a gente começar a fazer reciclagem, começar a se entender, não é? E começar a fazer com que, para ajudar nessa nossa recuperação de cons. Essa nossa recuperação, ela vai ser auxiliada pela nossa assistência, ou seja, pelo grau de experiências que a gente vai adquirindo e vai exercendo no voluntariado, na docência, depois na itinerância, fazendo TENET. Então, esse conjunto de experiências vai nos aproximando cada vez mais desse nosso background multiexistencial. Em Principiologia, página 19, terceira linha, por favor. Comente o princípio de ir até as últimas consequências cosmoéticas. Então, é justamente aquilo que eu vinha falando no caso como falei um pouco tempo atrás, no caso do limite cosmoético na interlocução. É a gente pensar primeiro que o foco é no assistido. Então, há um certo limite para a gente chegar até esse assistido, para conseguir fazer essa assistência, digamos, na forma mais adequada, na forma mais ponderada, para o limite daquela consciência. Então, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. A gente tem que respeitar o limite de cada um e ir até onde é possível chegar, não é? E até o momento daquela consciência para a gente ver o resultado que vai dando nela. Mas o foco primeiro é no assistido, né? Professor, poderia diferenciar o detalhismo do perfeccionismo? Sim, vamos observar o seguinte. Essa dimensão nossa não tem perfeição. Tudo aqui é imperfeição. Então começa por aí. Agora, detalhe. Existe detalhe em tudo. Então a primeira coisa é o processo da existência. Perfeccionismo é impossível por aqui. Agora, detalhismo já é possível. Então, o ideal é nós procurarmos os detalhes daquilo que seja o mais aperfeiçoado possível, o mais irretocável possível, o mais que não precisa de reparação, de retoque, de melhoria. Aí nós estamos chegando perto da perfeição, e não é o perfeccionismo, é o detalhismo. Então, o detalhismo, a pessoa que olha o detalhismo, ela acerta mais. Uma pessoa que despreza as minúcias das coisas, ela ainda não tem maturidade suficiente do ponto de vista evolutivo. A inteligência evolutiva, então, ela orienta a pessoa para não pensar em perfeccionismo e ela ficar no mega foco do detalhismo daquilo que ela faz. Por exemplo, uma pessoa, ela escreve um livro. É lógico que esse livro é sempre imperfeito, não existe livro perfeito. Mas, o que se passa? Ela vê os detalhes do livro. Ela se preocupa com aquilo. Ela procura pesquisar as minúcias de tudo, da forma, da expressão, da argumentação, daquilo que ela pensou. Então, com isso, ela faz revisões sempre. Por quê? O texto jamais está pronto. Ele sempre ainda merece algum aperfeiçoamento. Isso é detalhismo. Então, vamos entender o que seja detalhismo, que é bem diferente de perfeccionismo.
Quem procura perfeccionismo é doente. Pensa nisso. Nós temos que procurar o detalhismo evolutivo. Na página 19, teoriologia. A segunda, a progressiva quitação dos endividamentos kármicos condizentes à teoria de interpretação grupo-kármica. Bom, isso tem relacionamento com a liderança pelo fato de que hoje nós podemos fazer dessa nossa vida, né, valer por 15 vidas humanas pregressas. Então, nós já, digamos que durante a nossa existência milenar, nós já acumulamos muitas notas promissórias, não é? E aqui, através da assistência, nós vamos procurar resgatar essas notas promissórias, fazer esse resgate, essa quitação desses endividamentos. Mediante a liderança, sim, você... é porque a condição da liderança, ela vai te proporcionar isso, não é? Vamos pensar que a liderança, ela aglutina pessoas, então você começa a puxar para si mais pessoas, atrair mais pessoas, fazer mais assistência, e aí você não vai, você vai fazer assistência por atacado, não é? Então você vai pegar um grupo maior, você vai assistir por atacado. Então a tua chance de fazer um resgate de promissórios, uma quitação por atacado, é maior. Vamos pensar aqui, por exemplo, na escrita de um livro, na escrita de uma GESCOM. Quantas pessoas podem comprar esse livro, podem reciclar através daquilo que está escrito? Quanto que esse livro pode fazer essas pessoas a refletirem na sua vida? Não é? Então, quantos resgates, quantas notas promissórias você vai estar resgatando aí? Só que minha dúvida era sobre os endividamentos kármicos conduzentes a essa teoria de interpretação, porque não sempre você pode contatar com todas aquelas pessoas que têm endividamento, não é isso? Então, eu queria ver isso com respeito à liderança, não? Eu veia, grupo kármico pode ser que esteja com você, ou pode ser que esteja longe, inclusive, não? Então, estava um pouco por aí, não? Você entendeu? Bom, entendi. Você disse no caso do Grupo Karma, que ele está longe, como que a gente assiste, não é? Eu penso que o primeiro ponto, a gente tem que ter paciência, a gente tem que compreender o assistido, compreender a realidade dele, procurar aos poucos aproximar, mostrar através do teu exemplo, da tua mudança, como que isso pode ser positivo para ele, e aos poucos isso vai reverberando no Grupo Karma. Entendeu? Então, o processo da própria energia, sabe? Você trabalhar a energia, chega em casa, você vê como que está o ambiente, você vai trabalhando energia, você vai limpando, aí isso vai deixando aquele ambiente melhor, você vai melhorando o holopensamento da tua casa, tudo isso vai proporcionar, vai devagarzinho, vai reverberar, mas tem que ter paciência, tem que compreender, não dá para ultrapassar o sinal vermelho, né? Tudo no teu tempo. Alô? Fausto, aqui na página 20, binomiologia, a terceira linha, você pode ampliar um pouco o binômio autonomia individual, sustentabilidade grupal? Bom, essa autonomia individual diz respeito justamente à questão do líder, né, do líder de si mesmo, da liderança pessoal, não é? É a questão da autoconfiança. A tua autoconfiança, por exemplo, se você está em grupo, você está em equipe, ela vai reverberar na equipe. Então, ela vai proporcionar uma melhor interconfiança, né, entre os pares ali daquela equipe. Então, isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a sustentar aquele grupo. Tá joia? Fausto, aproveitando esse binômio, e juntando com a neossinapsologia, o último, me parece um crescendo, né? A questão da autonomia individual, partindo pela sustentabilidade grupal, em questão do voluntariado, falando, por exemplo. E as neossinapses adquiridas na docência conscienciológica. Como isso te ajudou na questão da liderança? Eu penso que, vamos pensar aqui no caso do voluntariado, né? A gente começa a voluntariar, a gente começa a ter uma série de atividades ali dentro do Instituto, por exemplo, e aí depois a gente vai criando neossinapses. As coisas parecem que, de repente, né, de um certo momento, vão ficando pequenas, a gente quer maiores desafios. Então a gente vai pegando novos desafios, olha, docência, aí depois a itinerância, outras a pessoa vai fazer TENEPS, e isso aí vai gerando neossinapses.
Não é? E isso é um desafio atrás de outro desafio. Então faz ela superar a crise de crescimento, faz ela melhorar, não é? Dá mais autoconfiança para ela, essa autoconfiança reverbera naquele grupo em que ela voluntaria, tá? Ajuda na sustentação daquele trabalho assistencial. Joia? E esse crescente ajudando nessa questão de desenvolvimento ajuda de liderança mesmo, né? Ajuda muito. Muito mesmo. Aproveitar e fazer mais uma, então. Você cita na efeitologia, na terceira linha de baixo para cima, o efeito da empatia receptiva favorecendo a sintonia com a Equipex. Pode aprofundar um pouquinho? Posso sim. A empatia receptiva é a gentileza, não é? É a empatia, não é? No relacionamento. Então eu penso que o amparador, ele deve ser o nosso melhor amigo. Então essa equipe extrafísica deve ser, digamos assim, os nossos melhores amigos. Então quanto mais empatia eu tiver com esses meus melhores amigos, mais fácil vai ser a minha conexão, a minha simpatia, sintonia, a minha harmonia nesses trabalhos interassistenciais. Alô? Na página 19 aqui, a terceira linha de baixo para cima em fatologia. O que te ajuda nessa questão do sustentáculo da harmonia perante as pressões adversas do trabalho coletivo? Assim, o que tem te ajudado nessa questão de sustentar, né, a condição da harmonia? Bom, aqui a gente tem um problema, a gente, de modo geral, né, que nós somos um pouco ansiosos, né? Eu também sou um pouco ansioso. Esse sustentáculo da harmonia é justamente a questão da persistência, da paciência, da compreensão. É você entender que há todo um fluxo, sabe? Há toda uma ordem pela qual vão acontecer as coisas. Então essa pressão, eu sempre penso que a pressão, de certo modo, ela passa. Ela sempre vai passar. A primeira coisa que eu penso é isso, a pressão vai passar e eu vou ficar. Entendeu? Então se ela passa e eu vou ficar, facilita muito para fazer o trabalho, sabe? Dá confiança. Então eu penso que é você investir mais na tua autoconfiança, sabe? Nas tuas potencialidades, naquilo que você pode fazer de fato, nas tuas capacidades. Professor Valdo, aqui no B, DAC, na última linha, o senhor coloca instâncias evolutivas mais óbvias. Se algo está fazendo mal, o melhor é riscar tal tropeço do mapa pessoal, de acordo com as instâncias evolutivas mais óbvias. Eu queria entender melhor o que vem a ser isso, nessa última linha. Você é a terceira que pergunta aqui hoje. Oi? Já foi feito? O caso é o seguinte, você tem que olhar tudo aquilo que esteja atravancando o seu processo de evolução. E tira aquilo que seja. Às vezes é bom renunciar a uma coisa que não presta para ficar com aquilo que presta. Dos males, o menor. Entende? Instâncias evolutivas óbvias. Pois é, isso tem muitas instâncias. O que está afetando sua vida, sua projeto, suas coisas? Abre mão disso. Os setores da Às vida? vezes é um hobby, às vezes é um hábito que a pessoa tem, outra hora é um vício. Tem cara, por exemplo, que chega aqui e está fumando. Eu falo assim, não, isso aí não adianta. Você não vai melhorar nunca. Se você é escravo do cigarro, você é escravo de qualquer coisa. Os assediadores estão com você. Então, veja, são essas coisas que é. Então, são instâncias óbvias. Por exemplo, aquela pessoa que come demais. Muita alimentação, etc. Cai na obesidade. Isso vai piorar a vida dela. Por exemplo, dos 71 pessoas que estão com 113 anos, 110 em diante, não tem ninguém que seja obeso. Entende? Então, como é que é isso? A pessoa começou a comer demais, ela vai viver menos. Quem come demais, vive menos. Essa é a regra, é a obesidade. Então, veja, isso tudo prejudica o quê? A programação da pessoa. E se a gente quer aprimorar a auto-organização? Passou, deu uma olhada nas instâncias óbvias. Aí é conscienciograma? É lógico, tudo é conscienciograma, olhar tudo que tem,
perguntar aqui sobre isso, como é que eu faço? A gente está aí para falar. Agora, ó, lá pelas tantas você vai chegar naquele memorando lá, ó. Aquele memorando é terrível. E ali, ó, tem essas coisas todas. O pior é aquele lá, autodiscernimentologia, o sexto. Para a pessoa pensar. É a base disso tudo aí. Professor, o senhor falou aí em descartar o que não presta. Mas como é que é? O senhor falou aí em descartar o que não presta, isso, né? É. Agora, qual é o critério para a gente analisar quando as coisas que nós fazemos, na maioria delas, são interessantes? Ser interessante não quer dizer nada. Está cheio de gente na cadeia que fizeram coisa interessante. Mataram os outros, assaltaram o banco, fizeram uma opção de coisa. Tá, mas muito interessante eles achavam. Mas do ponto de vista evolutivo eu estou falando. Pois é, em questão de agenda. A pessoa precisa aliviar a agenda e ela faz muitas coisas que são úteis. Não fazer muita coisa. Escolhe aquilo que você possa aprender muita coisa fazendo assistência para o maior número de pessoas. Isso é a coisa mais inteligente. Então, você tem várias opções. Escolha aquela que você pode ajudar mais os outros, fazer interassistencialidade com o maior número de pessoas. Você vai ganhar e todo mundo vai ganhar com você. Olha lá, colocaram lá o memorando lá para a gente ver ó, que existe. Valdo. Então, o problema lá é esse, ó, autodiscernimentologia. Auto-organizaciologia. É isso que vocês todos estão perguntando. Desde a nossa amiga que está lá que perguntou, você perguntou, e uma pessoa perguntou aqui também. Sabe, no online. Organização. Ver o que é o essencial e atacar por aí. Ir por aí. É o essencial. Colocar o mega foco no prioritário. Evolutivo. Tá certo? É o caminho. Valdo, esses dias na minha tertúlia você usou uma expressão que você falou assim, a qualificação da harmonia. Né? Quando está com um impasse, vê aquilo que vai gerar maior qualificação da harmonia. Hoje é engraçado, né? O povo tudo ficou encasquetado. Já 3 perguntaram sobre conclusion. Não é engraçado isso? Agora, tudo é por causa dessa frase aqui, essa última. Ó. Se algo está fazendo mal, melhor arriscar tal tropeço do mapa pessoal, de acordo com as instâncias evolutivas mais óbvias. Todo mundo quer saber quais são as instâncias evolutivas mais óbvias. Tem que ver o que a pessoa tem, como é que é. Me fala como é que está a sua vida, que eu falo, essa é. Agora é engraçado essa aí, eu não esperava essa reação aí. As instâncias evolutivas mais óbvias. Viu, João Paulo? Essa você não viu, né? Chamou atenção, 3 pessoas diferentes, 2 mulheres e um homem. Chamaram atenção. É engraçado ter uma página que está aí apenas, como é que aquilo foi destacado, não é estranho? É o que pensa. Já é óbvio, né? Quando fala as instâncias da sua vida que são mais óbvias, já é óbvio, né? Aquela pessoa vê aquilo que é o mais gritante, que é o mais grosso. Agora, a Marlene não está aqui, senão eu ia falar, cara, eu estou usando a palavra instância, que é muito usado na jurisprudência. Mas é que instâncias hoje estão usando para muita coisa, para os estudos todos de filosofia, de ciência, a coisa é séria, instância. É isso. Agora, eu estou junto com o Fausto, sabe, fazendo a liderança multinacional da ideia. Estou tentando seguir o que o Fausto está falando. É o caminho. Estamos tentando. Tinha uma pergunta para você na teoriologia. É a terceira linha de baixo para cima, essa teoria da ação cooperativa. Existe uma teoria na sociologia? Existe. Qual que é? O nome da teoria eu não saberia te dizer, mas nós temos vários autores, nós trabalhamos com cooperação, né? Por exemplo, lá dentro a gente pode estudar a economia solidária, a gente estuda redes de cooperação. Então, o que seria um empreendimento solidário, por exemplo? Uma cooperativa formada por catadores de lixo, não é? E você melhora a condição daqueles catadores. Que condição que eles teriam individualmente, cada um catando lixo? E quando você agrupa, você dá ferramentas para eles, ferramenta empresarial, de gestão, mas
ferramenta coletiva, esse trabalho de cooperação grupal vai ajudar eles nesse sentido. Então, eu penso que a superação da competição, a primeira coisa é você sair da competição para você trabalhar justamente com a cooperação. Não é? E aqui a gente pode transpor, porque aqui se a gente trabalha, nós temos a ideia de que todos nós evoluímos em conjunto, então o primeiro ponto é a gente sair da competição e passarmos a ajudar uns aos outros, né, através dessa cooperação grupal. Então a gente trazer essa cooperação para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então todas essas ações, ou essas iniciativas, elas estão incluídas dentro desse contexto da ação cooperativa, né? Tá, tudo isso. O que acontece? No caso da administração, porque minha formação é administração, existe algo que a gente chama de redes de cooperação. Então você cria redes entre empresas, redes entre pessoas jurídicas para fomentar a cooperação. Então essas empresas, elas, por um lado, elas têm a competição, mas essa competição ela só é potencializada através da cooperação entre várias empresas do mesmo segmento, do mesmo ramo. Então, a partir do momento que elas começam a se ver que elas são pequenas, mas elas pequenas, agregadas, agrupadas, aglutinadas numa rede, elas têm o potencial de uma grande empresa, elas começam a funcionar melhor. Fausto, Melissa aqui. Aproveitando essa questão aí da competição, eu gostaria que você fizesse uma paralelo, ou não sei como dizer, o ato de saber receber e o ato de saber doar, a dificuldade da pessoa, né, com competição. Sim. Aqui dá para a gente pensar em vários pontos. Tá? Primeiro ponto, no ato de saber receber. A gente pode pensar naquilo que a gente recebe de aporte e como que a gente vai devolver aquilo na forma de assistência. O outro ponto que dá para a gente pensar é justamente na forma que nós vamos acolher o assistido. Essa recepção do assistido é a forma como que nós vamos dar, digamos assim, a devolutiva assistencial. Sabe? Até qual que é o limite que a gente pode chegar, que a gente pode assistir, que está predisposto a realizar assistência. Então, por um lado, a gente recebe, a gente tem os aportes, nós temos nossos recursos, e nós temos o acolhimento daquele assistido. Por outro lado, nós temos que devolver tudo aquilo que nós recebemos, não é, na assistência, para potencializar essa nossa assistência. Você poderia, eu sei, professor Valdo, aqui na ED, você poderia aclarar para emissão a autossatisfaciologia, porque aí há uma coisa que não acabo de entender. Sobretudo, isso de passar 6 meses com algum sacrifício. Não, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu já falo isso há muito tempo. São aquelas pessoas que às vezes passa fazendo uma coisa que ela não gosta a vida inteira. Tem pessoa que está há 12 anos no serviço que ela abomina, que ela está sempre revoltada, ela não cuida da proética que ela tem, está contra tudo e contra todos, de mau humor, começa a criar ruga de tristeza, de angústia, você está entendendo? De amargura. Então é para essa que eu falo, olha, o ideal é deixar tudo, ir até para debaixo da ponte ou viaduto, se for o caso, passar 6 meses com algum sacrifício, a fim de resolver a condição de insatisfação de décadas com a vida profissional. É isso que a gente fala. ¿Sabes por qué me chocó esto final? Porque en mi trabajo, que yo trabajaba en la administración educativa, trabajaba con público, ¿no? Fueron casi 30 años con público, que es mucho, desgasta mucho a la persona, ¿no? Porque yo al inicio no sabía nada de energía y yo terminaba muy cansada. Entonces, yo al final, yo ya no estaba como al inicio. En los últimos 3 años, sobre todo, yo estaba mucho más irascível, ¿sabes? Entonces, yo acho que iba por ahí um pouco, não? Eu tentava reciclar e ¿sabes? Agora, eu acho que, assim, 10 anos já é muito tempo. Eu sei também. Uma década já é muito tempo. Eu também, mas era por aí, não? Obrigada. Professor, em argumentário, terceira linha, poderia explicar e exemplificar a solução é alcançar o autodiscernimento para a apreensão do parafato. O que eu digo aqui é assim, urge chacoalharmos a vida com a premissa da auto-ressex, quer dizer, a reciclagem existencial. Você está chovendo molhado, repetindo a vida humana?
O melhor negócio é se abeberar da realidade. A solução é alcançar o autodiscernimento para a apreensão do parafato. Observe a urgência da ressex mental somática, multidimensional e interassistencial. Então, o que é o problema da pessoa ter apreensão do parafato? Ela começar a estudar a energia e também todos os processos que nós temos aqui, por exemplo, nas dinâmicas, nos laboratórios, nos cursos que nós damos aí sobre parapsiquismo. E ela começar a procurar ser um pouco, na vida dela, ela ser consciente, em vez de ser apenas consciente. Ela começar a viver, então, a sua vida, considerando a vida como sendo eterna, as bases da vida humana. Então, isso é muito importante no caso aí, e ajuda demais a pessoa. O argumento aí é justamente esse. Então, as pessoas ficam só pensando em aposentadoria, isso é secundário. O problema é a gente fazer trabalho no sentido de sermos mini-peça do maxi-mecanismo multidimensional, interassistencial. Isso antes, durante e depois da vida funcional, profissional da pessoa. Agora, ao verbetólogo Fausto, gostaria que ampliasse a questão dos limites de assistência para o assistido. Qual é a média que devemos ter para saber identificar quando devemos sair fora ou quando devemos continuar na assistência? Coloque, por exemplo, o caso onde acontecem várias tentativas e o assistido não ouve e não aceita ajuda. Como posso trabalhar a assistência neste cenário? Bom, primeira coisa é ter paciência, ter persistência, compreender o assistido e tem que esperar, né? Tem que compreender, tem que estar predisposto a fazer essa assistência. Devagarzinho, através do teu exemplo, procura mudar você mesmo, procura você mesmo dar exemplo, e a partir do teu autoexemplo você vai mostrando para essa pessoa, não é, a necessidade dela mudar. Ao verbetógrafo, você tem alguma técnica eficaz para aglutinar pessoas? Bom, uma técnica eficaz para aglutinar pessoas, já que nós estamos aqui, eu penso que a primeira, que está bem evidente aqui, é justamente a escrita do verbete, não é? É você vir aqui, escrever um verbete, sentar aqui, você vai ver o nível de aglutinação, o seu poder de aglutinar pessoas. É bravo. Em cima do lance. Isso aqui é técnica docente. Em Culturologia, página 22, favor explicar a cultura do parapsiquismo no exercício da liderança. Sim, aqui nós estamos trabalhando a liderança multidimensional. Eu penso que tudo é parapsiquismo. Se nós estamos imersos na multidimensionalidade, é claro que tem gente, digamos assim, mais parapsíquica, ou que vivencia mais fenômenos parapsíquicos, outros que vivenciam menos. Mas nós não podemos negar que todos, de certo modo, somos parapsíquicos. Por exemplo, você entra em determinado ambiente, você sente, ou uma pessoa que ela não conhece energia, sabe, não estuda isso, ela entra no ambiente, ela sente um ambiente pesado, ou aquela criança que nunca ouviu falar disso, ela sente, ela fala, não quero ficar aqui, alguma coisa incomoda ela. Isso é parapsiquismo. Querendo ou não, negando ou não, né, ela aceitando ou negando, vai ser parapsiquismo. Então, essa cultura do parapsiquismo é você começar a entender que você não está imerso na intrafisicalidade. Na verdade, você vive uma vida que ela é multidimensional. E se essa vida é multidimensional, ela acaba sendo uma vida parapsíquica. Então, é começar trabalhando EV, começar com o domínio energético, prestar atenção nas sinaléticas, vir aqui para Foz, faz os laboratórios que tem aqui no CAEC, faz os cursos, tem os livros, tem técnicas projetivas, leia, estuda bastante sobre o assunto e começa a interagir mais com isso. Dá valor mais para o parapsiquismo, para as coisas que você vivencia e que às vezes passam despercebidas. Fausto, aqui na tua frente. Na página 21, em antagonismologia, o primeiro antagonismo, você cita a liderança pessoal adormecida. No caso do intermissivista,
Você poderia comentar assim, que tipo de causas você acha que um intermissivista fica com essa liderança pessoal adormecida e também que tipo de orientação ou técnicas você poderia sugerir para o intermissivista desenvolver essa liderança, despertar, na verdade, né, essa liderança adormecida? A primeira coisa que eu vejo é a questão do restringimento. E outras coisas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, aquele intermissivista que ele começa a trabalhar numa empresa e aí ele começa a tomar conta dos processos, né? Ele como executivo, como gestor, como gerente, ele voa, é uma pessoa muito boa. E aí ela vê aquela potencialidade dela e deixa aquele mundo engolir ela. A academia é do mesmo jeito, sabe? A pessoa vai, faz faculdade, ela faz uma pós-graduação, um mestrado, aí ela empolga aquilo lá, ela entra naquela ciência convencional. Aquela egovisão, aquela monovisão da ciência convencional é muito fácil para ela, não é? Ela estudou coisas mais avançadas, mas por outro lado é antagônico, porque começa a restringir cada vez mais ela, começa a limitar essa liderança multidimensional dela. Fausto, aqui à direita, atrás de você. No ar. Na paradoxologia, na página 21, você poderia comentar, no final da terceira linha, a regra conscienciológica do paradoxo de entrar em si, egocentrismo, para sair de si, altruísmo. E também gostaria que você comentasse, assim, desse a sua opinião, como é que a gente poderia, porque a dificuldade da gente estar promovendo essa saída de si, né? O processo do promover o egocídio e sair da autocorrupção. Qual que seria uma sugestão para você, para a gente poder fazer mais assistência? A sugestão é que no primeiro momento você seja mais egoísta. Né? Ou seja, você entre mais em si, procure fazer mais autopesquisa, procure fazer os cursos, aproveite as oportunidades que tem aqui na CCCI. Por exemplo, um dos cursos que eu falaria para você é o com Cobaia, sabe? Faça o conscienciograma, procure conhecer mais você, superar os teus traços, os teus gargalos, para daí sim você sair de si para conseguir fazer assistência. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você superar, né, quanto mais você tiver crises de crescimento, e eu acho que uma crise de crescimento ela é sempre boa, ela é sempre bem-vinda porque ela traz inovação, mais fácil vai ser para você sair de si, para você devolver isso. Exatamente. Uma das dificuldades é também lidar que a gente tem de lidar com essas crises de crescimento. Né? E nesse caso é paciência, persistência e coragem, né? Coragem para se enfrentar. Ok, é o obrigada. Autoenfrentamento. Fausto, aqui no A, aqui em cima, aqui na página 18, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, eu queria que você comentasse sobre o traquejo social. Então, o traquejo... O traquejo social é a habilidade de lidar e se relacionar com as pessoas, é o jogo de cintura. Tá? Então, muitas vezes na assistência, ou pensa na tua própria família, na tua própria casa. Às vezes, para você conversar, você acessar teu pai, acessar tua mãe, acessar teus filhos, teu marido, que às vezes chega num dia ele não está, né, bem-humorado, digamos assim, você precisa ter um certo traquejo, você vai por um lado, vai para o outro, usa o jogo de cintura para você ir quebrando, né, quebrando e mudando o padrão, né, de pensamento ali. Nesse ponto. Fausto, aqui, você poderia comentar o antagonismo vítima-algoz com o processo de liderança? Sim, de um certo modo. Bom, primeiro a gente tem que pensar que todos nós evoluímos juntos, evoluímos em conjunto. Então, nós podemos ter sido algoz ou vítima, né, um do outro em determinadas vidas. Só que isso não nos cabe mais, não é? Então nós temos que fazer o quê? A partir do momento que a gente tem a ideia, a gente tem a lucidez que a gente pode fazer dessa vida valer por 15 vidas pregressas, muitas coisas do passado a gente tem que descartar, não é? E essa é uma condição que a gente tem que descartar. Então, na verdade, é usar essa condição para assistir.
aqui. Em mitologia, Fausto, tu coloca o mito do salvador da pátria e o descarte do mito de herói. Fala um pouquinho assim sobre a questão do quanto isso é importante, né, assim, para o líder, né, não carregar tudo nas costas, até para distribuir funções, né? Eu penso que a liderança, primeiro ponto, ela não é salvadora da pátria, ela não é herói, não é? E o trabalho do líder também não é isolado, não é em conjunto. Se a gente pensar aqui multidimensionalmente, nós conseguimos expandir isso mais ainda, porque envolvem consciências e envolvem consciências. E a partir do momento que envolvem consciências e envolvem consciências, nós não temos herói e nós não temos o único salvador da pátria, digamos assim. Na verdade, a gente precisa compartilhar, distribuir essa liderança, trabalhar mais com a cooperação, fomentar a cooperação. Quanto mais líderes a gente tiver, quanto menos heróis nós tivermos, melhor. Você é voluntário em qual IC, Fausto? Do IPC. Do IPC. Qual que é a área que você trabalha lá? Hoje no técnico científico. Agora, outra coisa, você já tem um livro já encaminhado? Ainda não. Ainda não? Está no caminho. Está começando, é isso? Começando. Você tem mais verbete para se apresentar depois desse? Tem mais um. Você precisa fazer uma opção. Você é bom nisso. Você sabia que você é bom nesse negócio ou não sabia? Preciso falar a verdade para ele aí, né? Senão, tem que pegar isso aí e levar para frente. Como é que é? Ele está te ensinando muita coisa ou não? Ele é o Dr. Fausto. Principalmente nessa questão de disciplina, né, que ele tem. Pois é, não, ele é ordenado. Faz. Certinho, organizado. Esse segundo verbete dele já entregou também, pega e vai até acabar. Agora, isso aí é importante. Você é moço, tem muita coisa pela frente. Vamos levar isso à frente. Professor, é possível encontrarmos com pessoas conhecidas não desencarnadas em projeções lúcidas no astral, mesmo sabendo que essas pessoas não estão dormindo, ou tudo isso não passa de intruso disfarçado. É de intruso disfarçado, porque o psicossoma, que você falando na sua linguagem, o perispírito, ele se transfigura. Então as pessoas vêm. Essas pessoas que se transfiguram, nesse caso espírita, são chamadas de íncubos e súcubos. De modo que isso tudo aí existe. Agora, o que se passa? Tem projeções conscientes, tanto do projetor quanto de outros projetores, que se encontram fora do corpo. Mas isso tem características, geralmente, interassistenciais, com amparadores extrafísicos que ajudam tanto aquele que é o projetor que encontra com o outro. Então, eles têm assistência extrafísica. Não é um processo de intrusos, nem de obsessão, falando a sua linguagem. Então, é um processo de assistência, propriamente dito. Agora, isso é mais exceção, não é tão comum. É tanto que a projeção de consciência contínua e os chamados encontros extrafísicos, eles são mais raros. Fausto, na página 21, paradoxologia, se podia ampliar um pouco o paradoxo da invisibilidade da liderança eficaz? Sim. Neste caso, é bem o que é liderança eficaz? É aquela liderança que faz assistência e essa tua assistência dá resultado. Não é? Então, quando a gente coloca aqui a invisibilidade, é a gente pensar que para fazer assistência a gente não precisa comunicar a ninguém. Não é? Nós não precisamos anunciar que nós estamos fazendo assistência. Eu penso que a assistência mais eficaz é aquela que a gente faz de modo silencioso. Quer dizer que mais eficaz é essa liderança? Eu penso, porque assim, ela acaba sendo mais, de um certo modo, é um paradoxo, né? Porque ela é mais altruísta. E você não precisa anunciar. Você trabalha com energia, vai na sua casa, trabalha com energia, visita os amigos, melhora os ambientes, vai na casa de amigos, de seus familiares, sabe? Trabalha energia ali, melhora aquele ambiente. É mais abrangente, né? Isso, e para você fazer isso, você não precisa comunicar para ninguém. A internet, se você for pensar, também é uma invisibilidade. Não é? Sim, Você está sozinho, só você com o teu amparador, intrafisicamente você está sozinho.
Então ela é invisível e você não precisa comunicar a ninguém, não é? Você não precisa anunciar para a sua família. Eu digo se você já não mora mais com seus pais, você não precisa mais anunciar para a família, para os seus amigos que você faz ter netos, não é? Eu acho que o principal fato é você arregaçar as mangas, ir lá e fazer, bancar o desassédio e fazer isso. Ok. Então a questão aqui no próximo paradoxo do mega liderança silenciosa do serenão. É uma consequência, né? Isso, é uma consequência. O próprio professor Valdo já falou, né? Vamos imitar, né? Imitar essas consciências mais evoluídas. Ok. Tem o paradoxo aqui também, o último. É o paradoxo da melhor escolha evolutiva para si mesmo poder repercutir na melhor escolha evolutiva para todos. Isso. É porque, às vezes, aquilo que eu falei, a lógica intrafísica ela é diferente da lógica extrafísica. Então, às vezes, aquela decisão que você toma, de um certo modo, pode parecer uma loucura, né? Para assim, vou te dar um exemplo claro. Você tem um emprego público estável, muito bom, e que te dá uma estabilidade financeira, te dá uma estabilidade na tua vida. E aí você quer sair da sua cidade e quer mudar aqui para Foz do Iguaçu, por exemplo. Você vai pedir exoneração daquele emprego público. A lógica intrafísica, o primeiro ponto é que as pessoas vão achar que você está ficando louco. Com certeza. Né? Saindo daquele emprego, daquela condição para ir trabalhar em instituições privadas, né? Abandonar aquela estabilidade toda. Mas a lógica é que você o melhor para si, para você, não é aquela condição. E que aquela condição, com o tempo, você melhorando através do teu exemplo, isso vai repercutir, não é, no grupo. Então, a melhor escolha para si vai acabar sendo a melhor escolha para todo o grupo, nesse sentido. Tá, ok, obrigado. Aqui, Nendê, de novo. Nendê. Você fez uma bibliografia muito ampla. Então, a pergunta é, no livro que você põe aqui, como liderar em um novo mundo de interdependência, diversidade e virtualmente conectado, que é o que se responde a Lidman Blumen, que faz o livro. Você sabe resumir isso? É muito resumir um livro, não? Mas a que conclusão ele chega? O Lidman Blumen, ele tem uma abordagem boa, que é a abordagem da liderança coletiva. Ele estudou várias lideranças, chefes de Estado, de empresas, aplicou um modelo próprio dele, e ele chegou à conclusão de que a liderança para ele, a melhor liderança, não é aquela liderança simplesmente hierárquica, mas aquela liderança que aprende a fazer conexões com o teu grupo. Então, conexões com o teu grupo na empresa, conexões entre chefes de Estados, essa atuação mais em rede, mais conjunta. Por isso que ela é de interdependência. Ela é conectiva, depende de outras pessoas. Fausto, mais uma última pergunta aqui no ar. É na página 18, ainda na fatologia, na segunda linha de baixo para cima. Como seria essa facilidade para abrir as portas para assistência? Essa facilidade para abrir as portas para assistência é justamente a disposição para você fazer assistência. Como que essas portas vão abrir mais? A partir do momento que você se predispõe a fazer assistência, você arregaça as mangas, sabe, começa a melhorar, começa a estudar, começa a conhecer melhor o processo, começa a conhecer melhor as pessoas, vai buscando mais informação, interage mais com energia, enfim, com tudo, você vai reparar que, de um certo modo, vai ter algumas sincronias e você vai começar a se alinhar mais ao fluxo. Quando você começa a se alinhar mais ao fluxo, as portas começam a se abrir mais, né? Mas o primeiro ponto é fazer assistência e entender que a assistência, penso eu, não é um balcão de negócio. Então é fazer assistência sem pedir nada em troca. Tem gente que começa a fazer assistência, às vezes pensa, vou fazer assistência, mas se eu fizer assistência, quer dizer então que eu vou ganhar isso. Não, você não vai ganhar nada. O primeiro ponto é esse, faça assistência, não trate isso como um balcão de negócio, que eu acho que sim, melhora tudo na nossa vida. Obrigada.
O que você faz profissionalmente, Fausto? É bom você falar para a turma te conhecer melhor. Profissionalmente, eu sou professor de administração. Professor universitário de administração. Quer dizer, então, que a sua experiência quanto a esse assunto foi isso que inspirou você a redigir o verbete? Foi como você se sente defendendo o verbete? Eu pesquiso, na verdade, eu pesquiso o fenômeno da liderança já há algum tempo. Eu fiz um mestrado em ciências sociais e eu fui pesquisar a liderança a partir do ponto de vista das ciências sociais, que foge um pouco da administração, aquela questão da competição, dessa série de coisas. Então, quando eu pensei no caso da liderança, eu procurei expandir essa visão micro, né, para algo muito maior. Então, isso foi o primeiro elemento motivador, acho que foi esse. Eu me sinto muito bem aqui. Tá muito... A gente está falando que ele é organizado, eu tenho uma prova que ele é organizado, sabe o quê? O tamanho do cebolão dele, você já viu? Mostra aí o seu relógio. Olha o tamanho do relógio dele. Esse é dos grandões, não é? É uma pêndula. Ele quer ficar em cima do lance ali, do horário. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. A hora é em cima da hora. Ele está seguindo um cebolão ali que eu vou te contar, uma panela. Fausto, foi. Aqui. Você, na página 18, em fatologia, a quarta linha, não sei se você já comentou algo a respeito, seria o limite cosmoético na interlocução. Sim. A primeira coisa que eu penso na assistência é você tirar o foco de si e pensar no assistido. Tá? Então, esse limite vai até onde você pensa, primeiro ponto, até onde você pensa realmente em fazer assistência, não é? E aí esse limite vai na paciência, vai na compreensão, vai na tua persistência, vai em você pensar que as pessoas não mudam da noite para o dia, de uma hora para outra. Então tudo é efeito, tudo pode ser efeito do teu exemplo, de você começar a mudar, mostrar os teus exemplos, e isso vai melhorando a tua capacidade de prestar assistência. E aos poucos você também vai percebendo que as pessoas elas têm um certo limite, né, para receber informação, que é até onde você consegue chegar. Isso estaria então conectado com a linha de baixo, que você fala aqui para nós, a compreensão da realidade das consciências. Seria isso, né? Também, sim. Não dá para fazer líder que não compreende a realidade das consciências, eu penso que não é líder, entendeu? Então, é você sair de si e compreender mesmo que cada um tem uma realidade, sabe? Todo mundo, todos temos trafores, todos temos trafários, temos trafais, para traços que a gente quer conquistar. Então, a gente precisa compreender a nossa realidade e a realidade das consciências. Sem compreender isso, a gente não cresce, não é? Ok, obrigada. Fausto, em sinergismologia, na segunda linha, no finalzinho, você colocou o sinergismo, a calmia íntima, autodiscernimento cosmoético e produtividade calculada. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. Essa proatividade calculada, ela é proposital porque existe uma proatividade que ela é, digamos assim, doentia, não é? É aquela proatividade impulsiva, ansiosa, que ela acaba atropelando as coisas, tá? Então, a partir do momento que você tem a calmia íntima, essa calmia íntima, ela te pressupõe a um autodiscernimento mais ponderado, mais cosmoético, e essa ponderação, ela te leva a uma proatividade, mas uma proatividade calculada. Tá? Então, quando você tem esse conjunto com esses três fatores potencializando a tua assistência, não é aquela história da sinergia, você não tem 2 mais 2, você tem 5, você tem 10. Tá? Aqui à direita no A.
Em vários itens você coloca a questão do líder liderado, né? Por exemplo, aí no ciclologia, ciclo alternante líder-liderado. Na binomiologia, binômio saber liderar, saber ser liderado. E aí na crescendologia também, o crescendo conviviológico, liderado, líder. Você poderia comentar? Posso sim. Eu penso, aquela história da liderança compartilhada, não é? Em determinados momentos nós exercemos a liderança, em outros momentos nós somos liderados. Então, a todo instante, nós temos que ter noção, né, dessa nossa realidade. Nem todo mundo é líder, ninguém é líder 24 horas. Não é? Então, eu acho que é um revezamento contínuo. Ora você lidera, ora você é liderado. Ok. Oi, aqui uma pergunta novamente. Na página 21, em mitologia, na segunda linha, você trouxe o mito do consenso absoluto. Aí a pergunta seria a sua experiência sobre isso e qual a melhor forma, como você trabalha o consenso aí nas suas questões. Bom, o primeiro ponto é que o melhor consenso que a gente tem é aquele consenso grupal, não é? Então é o consenso democrático. Então vai de encontro a esse sentido, não existe consenso absoluto. O consenso absoluto, eu penso que ele é meio dogmático, né? Ele é meio autocrático. Então todo consenso ele tende a ser um pouco relativo. Se a gente pensa aqui na questão da liderança. Então é o trabalho em grupo, é a troca de ideias, a troca de experiência, não é? Você juntar o quebra-cabeça para você ter um consenso, formar uma opinião coletiva, participativa. Isso vai ajudar muito. O código grupal de cosmoética, por exemplo, acho que dá um exemplo bom disso, né? De você ter um código que vai servir para todos. Aquele código grupal de cosmoética provavelmente não foi escrito por uma única consciência, mas é escrito por um grupo. E aquele grupo decide coletivamente, não é, para aquilo que ele pensa que é melhor para ele. Ok. Na sua experiência com relação a consenso, como é que você lida quando os grupos, cada um pensa de um jeito? Qual a sua experiência nesse assunto? Bom, na área administrativa? Primeiro ponto, eu penso em democracia. Né? Procurar achar aquilo que é o melhor para todos. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Então, sempre você vai desagradar uma ou outra pessoa. Você tem 10 pessoas no grupo, você tem 2, 3 que podem ficar desagradar, mas é aquela coisa temporária, né? Hoje fica mal-humorado, fica bravo, amanhã está conversando, está todo mundo bem. É ter paciência, né? Entender a realidade do outro e, assim, democracia. Né? Pensar no que é melhor para todos. E mostrar para aquelas pessoas que de repente que podem ficar descontentes naquele momento, que aquela atitude que você está tomando, ou que está sendo tomada, não é atitude isolada de um ou de outro, mas é um consenso, né, daqueles que acham que aquilo é melhor para todos. Então não é uma ação isolada, uma ação egóica, é uma ação mais altruísta. Ok, obrigada. Fausto, na definologia, você coloca aqui como autoridade cosmoética, né, de dirigir ou coordenar. Essa autoridade cosmoética, você já está colocando assim a questão da energia, de uma autoridade energética também? Partindo desse princípio, você pode pensar na força presencial, né? Sim. Mas de onde que vem essa autoridade cosmoética? O primeiro ponto que a gente tem que pensar, quando a gente fala em autoridade cosmoética, é através do exemplo. E se a sua atuação ela é multidimensional, ela acaba refletindo, claro, na tua força presencial, nas suas energias, no teu holopensene pessoal. Isso tudo vai reverberar no teu grupo. Então, essa autoridade, ela decorre da tua assistência, ela decorre da tua qualificação, não é? Enquanto assistente, mas a partir do teu exemplo. Sim. E aí você vai melhorando tudo, inclusive a tua condição energética, a partir da assistência. Então, dentro dessas capacidades que você colocou, a cosmoética engloba junto a capacidade energética da pessoa, né?
Porque cosmoética é tudo, não é? Você não consegue fazer assistência sem cosmoética. E você não consegue trabalhar energia de forma assistencial se não pensar em cosmoética. Ok. Então envolve para-direito, envolve uma série envolve diplomacia, não é? Envolve uma série de fatores. Ok, obrigado. Fausto, nós esperamos então mais uns 100 verbetes da sua parte, tá certo? Tem muita administração pela frente. Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 67 assinaturas no livro de presença, 45 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Marta, curso Precocidade Parapsíquica, Alcira com 5 baia, Rosa, programa Verbetografia, Melissa, CIP. Boa tarde. Para quem quer compreender e identificar as manifestações parapsíquicas na infância e reflexos na fase adulta, a CIP oferece o curso Precocidade Parapsíquica, que será ministrado pela professora Carla Giuliani nos dias 5 e 6 de janeiro, na sede da CIP, no Discernimento. Temas principais: relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo parapsiquismo interassistencial. Para maiores informações, pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Consciência Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai ser realizado nesta segunda-feira, dia 7 de janeiro, das 15 às 20h30 horas. Este curso objetiva a aceleração evolutiva através da criticidade sadia, a aproximação da sua realidade e, conforme o verbete de hoje, o quanto você está consciente da sua liderança multidimensional. Aguardamos vocês. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. No dia 28 agora de fevereiro, portanto, daqui a 2 meses quase, nós vamos começar o novo programa Verbetografia EAD totalmente à distância. Então, para quem mora fora de Foz do Iguaçu, ele é bem apropriado, porque a pessoa pode entrar no ambiente mudo, a gente libera as aulas já gravadas, 2 horas de aulas por semana, durante 12 semanas, e a pessoa vai assistir essas aulas no momento que ela quiser, no horário que ela puder. E uma vez por semana, às quintas-feiras, a gente se encontra virtualmente, online, para tirar todas as dúvidas e discutir toda a produção que a pessoa tenha feito durante aquela semana. A pessoa que, porventura, não possa assistir às quintas-feiras, não possa estar online conosco na quinta-feira, ela pode enviar sua dúvida antes e assistir a aula online depois, porque essa aula online depois vai ficar disponível também. E o que são essas aulas? Essas aulas ajudam a gente a entender as interconexões entre as sessões, o arcabouço de todo o verbete, e também ensinam técnicas, são técnicas para você elaborar os itens para preencher o seu verbete. Então, as inscrições já estão abertas, a gente pede para os interessados se inscreverem um pouquinho antes, né? Não esperarem dia 28, porque a gente tem que habilitar vocês na rede para vocês poderem entrar e também para vocês já começarem a pensar no título, para aprovar o título, que esse mecanismo, esse processo de aprovação de título é um pouco demorado. Então, vocês já entram, já façam as inscrições pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org, tá? E aí a gente já começa a atender vocês desde já. Tá bom? Então a gente espera todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, eu convido vocês, moradores de Foz do Iguaçu e região, para participarem do CIP, Curso Integrado de Projeciologia. O foco desse curso é na questão da projeção da consciência. É um curso intensivo de férias, ele vai começar no dia 11 de janeiro
e termina no dia 6 de fevereiro. As aulas acontecerão à noite, das 19h30 às 22h, no centro de Foz do Iguaçu. Para mais informações, ligue 45-2102-1448. Obrigada. O verbete da manhã é Inspiração para a Didática, especialidade Comunicologia, autora professora Tatiana Mota. Obrigada e boa tarde a todos.